Olá, meus amigos, estamos aqui com o nosso Tribuna do Esporte, o nosso bate-papo esportivo semanal. Hoje, especialmente aí, uma quarta-feira, que ontem estava todo mundo com preguiça. E a gente queria, né, trazer o homem aqui de novo, né, o meu amigo professor, hoje, mas não deu para o doutor. O doutor hoje teve uma audiência assim meia complicada, e não ia sair a tempo lá do fórum. Então hoje ele até pediu aí para a gente comunicar aqui com os fãs, né? Logo no programa que o Santos ganha de 2-0, que ele fica contente, ele não vem, né? Ele não veio, né? É capaz que ele vai até ficar doente com isso, não poder falar hoje da vitória do Santos, que joga, deve estar jogando hoje, né? Tá jogando hoje. Copa do Brasil, o Santos ganhou do Mirassol, né? Foi do Mirassol 2-0. Bragantino, foi Bragantino? Foi Bragantino. Foi Bragantino. 2-0. Bragantino ganhou também de uma empresa, de um time lá também apertado, mas ganhou. Mas vamos começando o nosso programa aqui, vou começar com ele, né? Muito tempo que está fazendo falta aqui para nós, né, professor? Olha, nem tanto, mestre, nem tanto. Tem até recado dele aí. Tem até aquela piadinha da criança, né? Papai Noel, rói unha, rói. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, professor presidente Nilton, professor João Bosco, ao nosso amigo internauta, boa tarde, quase boa noite. E depois de algumas férias forçadas, né, em virtude de atividade profissional, estamos de volta aqui para o Tribuna. E à sua disposição e à disposição dos nossos internautas. Tudo bem, professor? Satisfeitinho, né? Parece que o Fluminense está indo bem. Rapaz, ontem o gol do Fluminense do Lúcio Acosta foi uma pintura, né? Parecia aquela orquestra, a bola vai, volta. Tudo bem. Boa tarde, quase boa noite ao amigo internauta, ao nosso amigo Roy, que é imprescindível a presença dele aqui. E nem o presidente, tanto, né? Nem tanto. Rapaz, vira e mexe, o assunto volta à baila. Ancelotti vai levar ou não vai o Neymar? Neymar jogou 2014. Me lembra a história de um amigo meu. Ele é um grande advogado em Tabatinga. Jogou 2018, 2022. Não ganhamos. Esse amigo meu, a gente passava na casa dele para chamar ele para jogar bola. Aí um dia o cara falou assim, mas a mãe dele, mas para que vocês vão levar o Sérgio Banana? Não, se ele não for, a gente perde. Mas ele indo, vocês também perdem? A mãe do advogado falou isso. Hoje ele se defenderia, né? Mas na época ele era criança, terminou no hino, foi estudar. Então eu acho que o Neymar, se não for, vai ser melhor para ele, que poderia falar assim, se o Neymar tivesse aqui, teria sido diferente. Se ele for e não fizer nada, eles vão cair matando. Aí é a derrocada total. Então é isso. Lembrei do meu amigo Sérgio aqui, porque essa frase da mãe foi histórica. Ele indo ser esperto, ele não indo ser esperto também, então. Ô Roy, o professor falou um negócio certo. A responsabilidade hoje de tanta pressão para levar o Neymar, no meu caso, eu já começava a pensar, não querer ir. É uma responsabilidade que estão jogando em cima do Neymar. Bom, vamos nós. Vazou na segunda-feira 25 nomes da lista oficial. Esse ano são 26 convocados. E quem seria o 26º? O último da lista? Exatamente o Neymar. Por quê, Roy? A pressão da Nike, apesar dele ser garoto propaganda da Lupo, mas é a Nike quem banca os uniformes da CBF,
então tem muito dinheiro envolvido. A CBF, por sua vez, está forçando, meu caro professor Bosco, ao Ancelotti por baixo dos panos, e parte da imprensa, e que eu tiro o chapéu, não vou nominar aqui para não esquecer ninguém, comentava ou estão em roda de comentário de diversos segmentos esportivos, rádio, jornal e TV, que o seu Vini Júnior precisa jogar na seleção pelo menos 30% do que ele joga no Real Madrid. O seu Rafinha pelo mesmo caminho. E a convocação do Neymar seria benéfica, porque tiraria, meu caro Bosco, meu caro internauta, parte da pressão em cima do Vini Júnior e do seu Rafinha. Agora, a pergunta que não quer calar é que ele vai para a seleção. Hoje eu diria que tem 99%, presidente, dele ser convocado. A pergunta que não quer calar é: ele vai ser titular? Não. Depois eu explico por quê. Ele vai para compor o grupo e assumir parte dessa responsabilidade e vai ser utilizado, não diria na hora da necessidade, mas no jogo que o Brasil estiver ganhando de 2, 3-0, para ele jogar 10, 15 minutos, para, como é que se diz? Ganhar o bicho? Não diria ganhar o bicho, mas como um tapa-olho de por que ele foi convocado. Então, a grande verdade é, vou deixar o nosso amigo internauta aqui curioso, como vou deixar a bancada. Pedro está fora, Caio Henrique está fora, Caio Jorge está fora, e mais o lateral esquerdo do Cruzeiro, o Kaique, está fora. Então tem muita gente que foi testado pelo Ancelotti. E o Fábio... Não. E o Igor, centroavante. Está dentro. E o João Pedro. Também estão dentro. O Pedro está fora. O Pedro Fabrício tá fora. Bruno, aliás. O Fabrício Bruno está, como está o Léo Pereira, mas isso é uma conversa para daqui a pouco. A grande verdade é que, para o Neymar, eu no lugar dele não iria. Eu agradeceria o convite, muito obrigado, porque é uma faca de dois gumes. Se a seleção não ganhar a Copa, como eu acredito que não vai acontecer, ela não vai chegar nem nas quartas, se chegar no máximo nas quartas de final, vou colocar mais uma vez a culpa no Neymar. E se ganhar a Copa, vou dizer, ganhou por causa do Neymar. É uma situação, meu presidente, meu caro internauta, que eu reputo muito complicada, para não dizer melindrosa. Mas, certo. Neymar vai, Neymar não vai? Neymar vai. Pode me cobrar. Não é bem o que o Ancelotti falou na entrevista, que ele não está sentindo pressão, mas eu acho que está. Mas ele não vai abrir o bico para a imprensa. E quem decide é ele. E além, além disso, ele tem outros jogadores na posição que ele também está observando. Os três centroavantes que foi é aquele menino que joga lá na Premier League, o Pedro, o João Pedro, o Igor. Agora, não tem nenhum dos três é centroavante fuçador. O único centroavante fuçador que tem no Brasil é o Yuri. Mas eu gostaria de me atar ao... Já que não vai levar o Yuri, podia levar o Caio Jorge, que também é fuçador. Quanto ao Neymar, eu penso o seguinte: entre levar o Neymar e levar qualquer desses jogadores que eu falei aqui, eu preferia levar o Endrick. Entre
levar o Hendrick e levar qualquer desses jogadores que eu falei aqui, eu preferia levar os jogadores. O Hendrick está dentro. Quando você Também acho. bota o Casimiro, que é o capitão da equipe, e fala que o Hendrick não é do grupo, se eu sou um Ancelotti, no outro dia eu falo assim, você perdeu a braçadeira de capitão e se você continuar falando, você nem vai. Não, eu já cortava na hora. Tá. Aí ele desuniu o grupo. Quanto ao Neymar, eu ouço sempre o seguinte, de todos os jogadores que eu conversei, o Neymar não aceita ser coadjuvante. Bom, aspas, como diria o Jack Stripador, vamos por parte. Primeira parte, o Neymar aguenta um ritmo do jogo Paris Saint-Germain e Bayern de Munique 5-4? Não. O Neymar aguenta um jogo Paris Saint-Germain e Bayern de Munique 1-1? Não. O Neymar aguenta um jogo entre, igual foi lá, Atlético de Madrid e Arsenal? Não. O que aconteceu? A complexão física de todos os jogadores hoje é muito mais do que uma complexão física só de tamanho. O cara ali tem 1,85 m, 80, 90 kg de músculo distribuído, que hoje você tem um aparelho, que ele mede aonde você tem gordura, entendeu? E aí o que acontece? Neminha não vai achar nada. Essa magrinha toda. Aí o que acontece? São jogadores extremamente bem preparados. E o Neymar não aguenta um jogo daquele. Eu vi o Neto falando isso, eu vi o Casagrande falando isso e vi o Ronaldo Giovanelli falando isso. Nesses jogos que eu falei aqui, o Neymar não pegaria na bola. Por isso, professor, que eu falei que se o Neymar entrar em campo, não passa de 15 minutos. Aí, eu vou te falar por quê. Eu vou te falar por quê. Justamente por isso. Não é por isso não, porque eles vão pegar e arrebentar ele na primeira. Não. Também é possível. Na primeira eles vão tirar ele do jogo. Que existe. Ei, são 8 jogos em 40 dias. Ele não vai jogar 40 minutos, Meu eles quebram filho, ele. o cara tem que estar muito bem preparado. Entendeu? E o Neymar não está. Agora, se fosse um cara humilde, coisa que ele não vai ser, ele tinha pego o telefone e falado assim: Ancelotti, Obrigado. eu quero fazer parte do grupo. E o Ancelotti falou isso na entrevista, hein? Com o Neymar ou sem Neymar, quem manda no time é ele. Ele falou isso na entrevista. Eu quero fazer parte do grupo, pelo meu histórico, pela minha experiência, etc, etc. Gostaria de você me dar uma oportunidade e até, falta 40 dias, dá para o cara se preparar, dormir, se alimentar, chegar, voando ele não vai chegar, igual ele era em 2018, em 2022, ele não vai chegar. Mas chegar ali perto do 100% do Neymar de 2018 e do Neymar de 2022. Ele não tem essa humildade. Vaza em Santos que ele os passa, fica jogando baralho até 4 horas, videopoker. Tá vazado isso. É direto. Um atleta de alto nível que não dorme, não existe. Lógico. Ele não fecha o ciclo circadiano. E aí... Agora foi fundo, hein? Como é que é o negócio aí? O ciclo? É quando você tem o sono mais profundo, é que você descansa. E o cara que não dorme às 8 horas, não atinge aquele sono que os caras chamam de sono alfa. Entendeu? Então, é um ciclo circadiano. Você tem que estar em atividade e também tem que entrar em descanso profundo. Então, eu acho que
Se ele tivesse um staff com um cara cabeça, igual o Zé Roberto na seleção de vôlei, igual aquele treinador do Minas, foi o último colocado, o Minas do vôlei lá, foi o último colocado entre os 8, foi campeão. O Minas lá em cima do Cruzeiro, no vôlei. Então, são caras centrados. Se ele tivesse alguém no staff dele assim, alguém já tinha falado com ele que era melhor ele declinar do convite para ir à Copa. Por isso que eu falei que é uma faca de dois gumes, né? E eu, no lugar dele, não aceitaria o convite. Porque, também não. em caso de aceitação, ele vai de herói a vilão. E aí... né? Muito rápido. Exatamente. Mas no programa passado eu falei algumas coisas. Vamos aqui nos pré-convocados aqui, ó. Léo Ortiz, Léo Pereira, tem o Luciano Juba, Marquinhos, Paulo Henrique, e eu falei que estava ventilando o Thiago Silva, tá aqui. E o Vitinho e o Vitor Reis e ainda o Wesley. Vê os centroavantes aí que eu vou lhe dizer quem é o centroavante que ele quer, o trombador. Desses aqui, qualquer um que for, tá. O Juba não vai. O Juba não vai. Não. O outro não vai também, que você citou aí. Vê dos centroavantes aí que eu vou lhe dizer. Tem um grandão que vai ser Atacante, o terceiro né? centroavante. Atacante. Número 9 mesmo. É o do... O Antony. Não, Antony não. Antony joga pelas beiradas. ponta direita. Esse é o Aqui atacante tá os aí. atacantes. Você quer qual? Dá os nomes dos atacantes aí que eu vou lhe... Convocados da meio campo. Não, né? Não. Ataque. Ataque. É ataque, é o atacante. Então tá aqui, ó. Antony, Ah, Hendrick, Gabriel Martinelli, tá dentro. Gabriel Jesus, meu Deus. Não, esse tá fora. Esse não. Igor Jesus, Tá dentro. Igor Thiago, Eu acho que esse aí tá. Pedro, Não. Neymar, Matheus Cunha, Luiz Henrique, Caio Jorge, Não. João Pedro, Tá. Esse tá. Rafinha, Tá. Rayan, Tá. Richarlison, Não. Samuel Lino Não. e Vini Júnior. Não, esse Vini centroavante que eu Júnior. estou falando aí, que vai ser a surpresa, não está nessa relação aí. Na pré. Não é aquele cara do Knight, não? É um grandão, meu amigo. Então, é esse que eu tô querendo lembrar o nome também. Luiz Eu Henrique? também. Não, Luiz Henrique é o negão da ponta direita. É. Ah, Furo de reportagem, Foi, hein? né? Só o Tribuna do Esporte tem. Contratado pelo Flamengo por 210 milhões. Luiz? Henrique. Caramba. Luiz Henrique. Aí o Flamengo fica imbatível. Fica. Ó, os convocados aqui, meio campo. Andrés Pereira, Não, Andrei Santos, Eu tenho dúvida. Bruno Guimarães, esse Vai. tá. Casimiro, Tá, Quem? Danilo, Casimiro. Tá. tá. Danilo tá. O Emerson, lá do Atalanta. Não. Matheus Pereira, Talvez. não é o do Cruzeiro, viu? Eu sei. É. Ah, não, mas aqui eles escreveram Cruzeiro, é porque tá aqui que tá com a cabeça. Eu pintou sei. o cabelo. Paquetá, Tá dentro. João Gomes, Não, Gerson, não, Gabriel, Sara não. e Fabinho, Fabinho Fabinho é o tá. reserva imediato Do do Casimiro. Casimiro. do Casimiro. Agora, não levar o Gerson e levar o Paquetá é um crime. E os defensores? Léo Ortiz, Léo Pereira, Tá Luciano Juba, Tá fora, Marquinhos, Tá dentro. Dentro. Paulo Henrique, tá fora. Wesley, Wesley tá dentro. É o Vitor titular. Reis, Quem? Não sei. Vitinho, ele é lá do Giroma, Os Vitinhos do Botafogo tá fora, do Botafogo. E o Thiago Silva, que eu acho também que, tá fora. acho que não. E o Banes está no grupo porque joga na zaga, nos dois lados e ainda na lateral direita. E os goleiros? Os E goleiros é o o, Hugo Souza. Danilo não. E o Danilo? Zagueiro. Tá dentro? Não. Não tá aqui na pré-convocação, não. Tá, O Danilo joga de lateral e de zagueiro. o E o. zagueiro tá dentro. E o
Figueirense, como é que é o... Piquerense. Oi? Ibanez. Ibanez. Esse tá porque joga nas duas zagas e na lateral direita. Ele era zagueiro do Fluminense, ele é bom zagueiro, cara. Menino não, ele era zagueiro do Fluminense. Essa pré-convocação provavelmente deve ser, não é oficial lá do Ancelotti, é alguém que deve Mas eu gostei de uma coisa que o Ancelotti falou. Eu posso fazer a melhor convocação do mundo pensando que eu estou acertando, mas sempre vai ter alguém que vai discordar. Então eu não vou ser unanimidade nunca. E nem Cristo agradou a gregos e troianos. Vai fazer o quê? Mais. Agora, uma enquete, inclusive, com os bons que eu acho que a Rede Globo é uma que está no comando. Fizeram uma enquete lá entre os comandados lá, os cronistas lá, os comentaristas. 46% não quer levar o Neymar. E 54%? Aliás, 54% não leva o Neymar. Na Globo? Na Globo. E 46% leva. E aí... Eu acho que isso aí é história para inglês ver, viu? Porque Globo... Com isso aí, saiu hoje no Sport TV que eu estava... eu vi antes. Você viu também, né? No Redação. Agora, gente... Com Marcelo Barreto? Agora... E o Marcelo não é de publicar essas coisas, não. Quem é de fazer isso é o marido da Sadi, que faz o programa à tarde. O Rizek. O Rizek adora uma fofoca. Mas o Barreto não gosta mesmo, não. E outra... um negócio que eu achei interessante é que eles falaram o tempo inteiro hoje no programa no Neymar. É onde aqui eu até tinha conversado em off aqui com o Roy, falando que tem alguma coisa, algum dinheirinho lá do... dinheirinho? Não pode provar. Tem muita grana envolvida. Eu não acredito nisso. Cunha. Eu não acredito nisso. Não? De jeito nenhum. Eu não acredito que tenha um jabá para convocar o Neymar, não acredito. Aqui, Nardini Cunha, mas que doidice essa Globo, só fala em Neymar. Tá rolando dinheiro aí? Um jabá. Eu também não acredito, não. Eu sou voto vencido, mas o futuro nos dirá quem tem razão. Quem terá razão. Você assistiu aquele filme Os Filhos de Francisco? Assisti. Você viu lá quando o Francisco sai distribuindo ficha de telefone pela cidade para o pessoal ligar e pedir a música É o Amor? É o amor. Isso aí tá me parecendo que o pai do Neymar saiu distribuindo ficha para os caras pedir o Neymar. Bom, isso a gente não pode provar, mas também não podemos deixar de duvidar. O assunto do Neymar encerrado. Vamos para o brasileiro que está pegando fogo. Com certeza. Aqui tem até um recado. Engraçado, o João Paulo dessa vez não manifestou. Não, mas levou uma taretada do Cruzeiro lá, do Bahia. Ô, João Paulo, desculpa, saudações cruzeirenses, mas... Poxa, João Paulo, de virada? Aí eu vou ter que... E o Palmeiras tropeçando aqui, tropeça ali também, né? Tem alguém falando aqui. Alô, João Paulo. Aquele abraço. Vamos lá, vou só passar o recado aqui para nós entrar na Copa do Brasil, pode ser? Pode ser. Aqui, o Antônio Carlos, lá do Rio de Janeiro. Viva, professor, Fluminense está melhorando. Bom, eu falei aqui na minha escalada, na minha entrada no programa, que o primeiro gol do Fluminense foi uma sinfonia. Foi a verdadeira linha de passe, né? E o Lúcio Acosta meteu a bola pro gol. O esquema que o Zubeldia, que eu chamo de rebeldia, reclama de tudo, usa é posicional. Quando o adversário deixa tocar, aí é a mesma coisa de botar a raposa no galinheiro. O Fluminense chega, porque ele tem dois caras pelos lados muito rápido. Eu vou combinar com você, realmente, se deixar ela no galinheiro... Do Galo, principalmente. Torra. Desculpa aí o pessoal do Galo.
O Fluminense, se você começar a deixar tocar aqueles baixinhos rápidos daquele jeito, é complicado. É a mesma coisa de querer marcar o Flamengo individualmente. O Flamengo se marca por zona. Não se marca um time igual ao Flamengo individual. Porque cada jogador que tem lá, um é melhor do que o outro. E ele passa pelo adversário que está marcando individual, como um jogador de basquete armador passa pelo outro armador. Porque os caras têm muita habilidade. Quando deixa o Fluminense jogar, o primeiro gol ontem foi uma pintura. 22 toques sem o adversário chegar nem junto da bola. Então, respondendo aqui, o Antônio, você acha que está melhorando? Depende do adversário. É aí que eu quero dar o meu pitaco. Se o adversário deixa, meu filho, você está vendo que os caras da intermediária para frente, tudo rápido, bom de bola. Então o que você tem que fazer? Na hora que você chega na intermediária, você tem que congestionar a intermediária. Você tem que fazer uma linha de 5 e uma linha de 4 e só um na frente. Se deixar esse espaço aqui com 3, 4 jogadores, o Fluminense vai levar de rodo. Eu só vou acrescentar um negócio aqui, que está ventilando aí, que aonde o Zubeldia fica, ali naquela zona, aquele lá do norte, o Hélio dos Anjos. Não nasce grama. Eles vão mandar colocar um tipo de gramado sintético ali. Que está gastando. Está gastando demais. E do Abel eles vão mandar pôr um vidro aqui, assim, para não chegar lá no. Né? Não chegar. Isso é o que estão ventilando aí, né? Mas você concorda que. Tá certo que você é flamenguista, contra às vezes algumas coisas do Fluminense, mas você acha que o Fluminense deu uma virada de mesa aí? Não. É aí que eu vou dar a cutucada no meu colega de bancada, certo? Professor Bosco. O programa aqui é presidencial, mas é democrático. Então vamos lá. Eu disse em alguns programas passados que o elenco do Fluminense não era ruim e que se deixasse o Luiz Zubeldia trabalhasse, desse condições de trabalho para ele iria fazer um bom trabalho no Fluminense. E o Fluminense iria galgar mais alto ares entre Libertadores. Libertadores ele não conseguiu ainda, né? Mas vamos lá, certo? Qual é a outra? Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e da Comebol. Sul-Americana. A Sul-Americana. Na pior das hipóteses, o Fluminense vai disputar a Sul-Americana. Agora, onde é que eu vou dar a porretada? Data vênia aí do nosso amigo internauta. Alô, Nando Bala! Ele é fluminense? Eu ia perguntar para você. Não, Nando Bala é Vitória, mas aí é que eu vou chegar. Tá. Certo? Aí é que eu vou chegar. O Fluminense empatou com o Vitória na base da sorte. Foi. Fez o gol no último minuto. Colocou 1-0, o Vitória virou. E não é a primeira vez que acontece isso lá no Rio de Janeiro. Por quê, Roy? Porque o Fluminense tem Lúcio Acosta dependência e tem o Martinelli dependência. Na hora que esses dois não estão no time, o time cai de produção. Então é aquela história. Clube que se preza hoje em dia, em pleno século XXI, não pode ficar na dependência de 2 ou 3 jogadores. Bom, hoje joga, amanhã, melhor dizendo, joga Vitória e Flamengo. O Flamengo, para ganhar do Vitória no Maracanã, foi apertado. Tanto que ontem o Vitória foi palco de assunto na ESPN. Alô Pascoal, aquele abraço. E também na Globo, aonde se dizia: o Vitória é perigoso, o Vitória abre o olho. O Felipe Melo, que como jogador
ainda passa. Agora, como meu colega não, com todo respeito a ele, se o Vitória é gigante, é time gigante, não vou entrar no mérito. Mas hoje, se o Vitória der 1-0 no Flamengo, elimina o Flamengo. Vai para pênalti. Não, a vantagem é do Vitória, que foi o segundo jogo em casa. Certo? Como foi do Cruzeiro, como foi do Fluminense. Perfeito? Basta o Vitória fazer um gol no Flamengo e não tomar nenhum, o Flamengo dá adeus à Copa do Brasil. Então, por isso que o Nando Bala está sorrindo de orelha a orelha. Eu sei que agora ele está pulando lá na cadeira. Um grande abraço, mas seu time esse ano está fazendo por merecer. O técnico é o Jair. É o Jair Ventura. Bom Ele técnico. só tem um sinão contra o Jair Ventura. Contra time grande, o meio de campo dele praticamente não joga. Porque ele joga com dois alas pela direita, velozes e com a bola espichada. Então passa por cima da cabeça do meio de campo. É o único senão que eu, como profissional de imprensa, certo, noto no Jair Ventura. Agora que ele conseguiu dar um padrão de jogo ao Vitória, conseguiu. Tanto que o Vitória, de 15º, subiu para o 8º e está oscilando entre 8º e 10º. Na primeira página da classificação da Série A, e não é à toa. Então, Flamengo amanhã vai jogar com o time rodado, porque tem Campeonato Brasileiro e tem Libertadores em seguida. E tenha muito cuidado, abra os olhinhos, porque o rubro-negro lá da Bahia vai fazer cara feia. Alô, Bala, aquele abraço, hein? Vitória tá seguindo. Bom, essa aqui seria pro doutor, né? Mas o doutor hoje não pôde vir, a Leila Maria Santos. Doutor, será que o nosso time está melhorando? Neymar vai para qual? Não, já falou muito do Neymar. Eu já dei uma opinião. Eu do acho Neymar. O Santos está melhorando. E depende muito de botar o Roleiser e o Neymar juntos. Teve um treinador lá que botava um ou outro. O treinador Cuca, pelo menos, foi mais inteligente. Se tem dois caras bons, eu tenho que arrumar um jeito os dois caras jogarem. Agora, o futebol do bom tempo caiu vertiginosamente. Caiu? Vou respeitar a opinião do meu colega O Roleiser também. João Bosco. O Santos não melhorou. O Santos está com aqueles lampejos de melhora. 30 minutos. Não é confiável. Joga 30 minutos aí. Pronto. E a defesa continua sendo, né, mamão com açúcar para o adversário. A melhora com o Cuca, que sempre foi retranqueiro, certo? Eu sempre disse por onde eu passei. Defende bem, E né? 1-0 para o Cuca é goleada, certo? Fez um gol, vem todo mundo para trás, mas a tendência, meu caro ilustre Causídico, até o final do campeonato, o Santos dá uma melhorada. Mas não vai disputar nada, apenas ele vai manter-se na Série A. divisão. Vai ser tipo o São Paulo. A Sônia Oliveira, lá de São Paulo, Palmeiras começa a ver o Flamengo do Roy no retrovisor. Professor, tá vendo? O João Paulo. E agora, hein? Olha, Vai lá, defende o João Paulo aí, tem jeito? o João Paulo, o Palmeiras, para mim, é o único time no Brasil que o treinador é capaz de entrar num 3-4-3, 3-5-2, Dá um esquema de jogo durante a partida. 4-4-2, com 2 centroavantes na área e 2 ala. Então o Palmeiras, no intervalo do jogo, ele pode mudar tudo isso. Só que o Flamengo tem um time incomparável. Ele tem todos os 22 jogadores de altíssimo nível, enquanto o Palmeiras tem alguns reservas no meio de campo que o Palmeiras cai muito. Mas o Palmeiras é o time mais bem preparado do Brasil
tática e tecnicamente. E mentalmente. O melhor time do Brasil é o Flamengo, mas entre Flamengo e Palmeiras, o Palmeiras, devido ao tempo que o Abel tem, e o Abel tem uma coisa que o Flamengo está usando agora com esse treinador novo, é Léo Jardim o nome dele, né? Ele botou um negão lá no meio do campo que me lembra o Caçapava, entendeu? O Everton Araújo, né? E o Pulgar pode vender, não joga mais. Não vai tirar. Você não vai tirar um cara de 18 anos para pôr um de 28. Um cara de 18 anos jogando o que o Everton está jogando. Então, o Flamengo tem alguns jogadores juvenis aproveitados, enquanto o Palmeiras todo ano vende 3, 4 juvenis aproveitados. Então, E tem um lá de 200 milhões. Né? e o que o O Alan, Abel né? faz? O Alan. O Abel faz uma coisa que eu fazia quando era treinador. Subir o juvenil para pressionar o cara que está acomodado e na zona de conforto. Se ele não corresponder, eu subo o juvenil. Leila, pode vender. O Flamengo ainda não faz isso. E o Palmeiras, devido à safra de jogadores da categoria de base, está fazendo isso direto. Então, é um jogo, é briga de cachorro grande. Professor, Deixa eu responder essa nossa internauta aí, pode. certo? Quando ela disse que o Palmeiras está começando a ver o Flamengo no retrovisor, minha amiga Sônia, o se no futebol não existe. Mas se o Flamengo não empata com o Vasco, O Vasco não empata com o Flamengo. Né? não, o Flamengo foi que perdeu o jogo quando empatou. Flamengo e Palmeiras já estava pau a pau, com o Flamengo com um jogo a menos. E o segundo ponto, o jogo entre Palmeiras e Flamengo vai ser lá no Maraca. Eu não estou lembrado se vai ser o último jogo antes da Copa ou o primeiro pós-Copa. Então, o bicho começou a pegar. A grande verdade é, o professor Bosco está dentro do futebol há tanto tempo quanto eu. O psicológico, meu caro Nilton, funciona muito. Os jogos que o Abel está afastado do campo por suspensão têm atrapalhado o desenvolvimento do time do Palmeiras, sim. A olhos vistos, até cego percebe isso. Perdeu pontos incríveis. Né? Entendeu? E o grande problema é esse. Mas que a disputa, meu caro Nilton, do título vai ficar entre Palmeiras e Flamengo, até o final vai ser. Deixa eu só perguntar um negócio aqui. Você citou aí que o Palmeiras com o Abel, né? O Abel tem um time na mão, ele tá... O Léo Jardim chegou agora no Flamengo, que tem um elenco que eu acho que nem precisa de tempo. Não, mas... Aí, você acha que esse Léo Jardim aqui está correspondendo àquela confiança, tirar um Felipe Luiz, que já estava com o pessoal já há bastante tempo, e colocar um Léo Jardim que ele é meio vaidoso, né? Vamos assim dizer, ele tem o jeitão dele ali, certo. Foi assim no Cruzeiro. Foi uma boa, realmente, aí o Flamengo fazer essa troca aí, o professor ou... Então, bom, Eu penso o seguinte, o Felipe Luiz foi treinador do Sub-17, Sub-20. O Felipe Luiz estava fazendo aquilo que eu defendo em futebol. Eu não defendo uma legião estrangeira num time. Porque hoje o Cebolinha está jogando, amanhã que ele vai para o banco, ele fala assim, ó, eu estou recebendo meu dinheiro, daqui a 6 meses eu posso mudar de clube. Aí o que acontece? Eu vou para outro time. E se você tiver um juvenil, você vai ter um juvenil durante esses 6 meses que o Cebolinha está fazendo corpo mole. Então, o Flamengo com o Felipe Luiz fazia isso. Com o Léo Jardim,
é uma legião estrangeira. Então, olha o que aconteceu no Cruzeiro. O Cruzeiro trouxe uma legião estrangeira quando o Pedrinho assumiu lá como presidente, não deu liga. Dudu foi embora, Gustavo Scarpa foi embora, foi um monte de gente embora. Aí o que aconteceu? Subiu alguns juvenis, melhorou. Né? O próprio lateral esquerdo era juvenil, aquele Wanderson era juvenil. Por quê? Porque o cara tem compromisso com o staff dele e quer galgar lugar. Você traz um cara da legião estrangeira, o cara vai continuar recebendo. Se ele for para reserva, ele está recebendo lá. Então, por que eu falo que hoje o Palmeiras é um time a lá os times antigos? Você sobe a prata da casa e tem um grupo. Você não tem uma legião estrangeira. Então, para mim, essa é a vantagem do Palmeiras. Quanto ao Flamengo, o Léo Jardim está lá com a legião estrangeira. Um jogador que ele pôs do juvenil melhorou o time todo, o Everton. Então vamos lá. Peraí, parceiro. Vamos lá, alô, Jeca Estripador, vamos por partes. Futebol é resultado. O Léo Jardim tem quase 80% Muito bom, 7-7. Certo? De aproveitamento. A legião estrangeira, Bosco, que ele comanda hoje, não foi ele quem trouxe, ele já encontrou. No Cruzeiro ele ainda deu um jeito, né? Ele encontrou. Então, ele está, aos poucos, colocando o esquema dele. Você tem razão quando diz que só o Everton Araújo é que ele colocou no meio de campo e que era o reserva imediato do Pulgar. Agora, ele mudou a posição do Samuel Lino, o futebol do Lino começou a aparecer, ele mudou a função do Gonzalo Plata, o futebol do Gonzalo Plata, pelo menos para mim, nos 3 últimos jogos do Flamengo, foi o melhor jogador em campo. Então ele tem isso de bom, de recuperar o jogador. Agora eu perguntaria para você, torcedor palmeirense, e para o João Paulo, suponhamos que o Palmeiras não tivesse vendido nenhum dos jogadores de base que ele vendeu. Seria pau a pau, literalmente, com o Flamengo. Porque a reposição não é a mesma. Eu não estou falando nem o Danilo, nem o zagueiro, estou falando só dos atacantes. Se eles estiverem, vou dar 2, o Hendrick e o Estevão. Se tivessem continuado no Palmeiras, o Palmeiras estava pau a pau para disputar o título com o Flamengo. Era imbatível. Certo? Mas quem é melhor dos dois? Bota na balança para ver quem pesa mais. Mas infelizmente não é assim. O Flamengo tem o maior elenco, a olhos vistos. Por isso, ele tem 3 times que, se escalados, não muda a maneira de jogar. A grande vantagem é essa. Eu fiz essa pergunta, né, assim, citei muito aqui no Léo Jardim, porque eu estou aqui com a Marta Silva, lá de Toronto, Canadá. Ela é torcedora do São Paulo. Por que ninguém acredita no trabalho do Roger Machado, em bancada? É por isso que eu fiz a pergunta. O Roger é porque é um brasileiro que assumiu um time que de repente não estava indo bem lá com o argentino lá, e argentino ou Uruguai? O Crespo. O Crespo. Argentino, centroavante da seleção argentina. Centroavante, bom centroavante. Por que tem... Crespo. Porque o Léo Jardim, ele é vaidoso. Você tira a base do Gabigol lá, que era chegou, botou o Gabigol jogou, e ele já ia jogando o Paquetá também no banco. Eu não sei o que aconteceu lá, mas o Paquetá começou a ficar no banco. Se enquadrou. Aí eu acho que o Paquetá é uma pessoa um jogador inteligente, falou, opa,
É aqui o homem é que manda. Então, essa pergunta como é o nome dela? Ela é a Marta Silva, lá de Toronto. Marta, qual o problema do Roger? Se você pegar o livro do Mário Filho, O Choque do Negro no Futebol Brasileiro, eu me lembro quando em 2010 o Dunga assumiu a seleção brasileira. Vocês lembram? Nossa Senhora. Foi um estardalhaço. Por quê? E por que eu estou falando aqui no choque do negro no futebol brasileiro? Porque são status diferentes. O que acontece? Né? É uma análise sociológica que eu estou fazendo aqui. A estratificação social, está lá o roupeiro, o preparador físico, o técnico, o diretor de futebol, o presidente. Então, isso é estratificado. Quando um cara sai daqui de jogador e assume lá na ponta, igual o Dunga assumiu, a seleção brasileira, ele mudou o status quo dele. E por que eu estou falando no negro no futebol brasileiro? O Choque do Negro no Futebol Brasileiro é um livro do Mário Filho. Inclusive, ele tinha um caso, o Nelson Rodrigues tinha um caso com uma mulher casada. O cara foi lá na redação do jornal para matar o Nelson Rodrigues e matou o Mário Filho. Por isso que o nome do estádio é Mário Filho, porque eles se pareciam muito. Então, o negro... Tribuna do Esporte também é cultura. O negro, quando ele assume uma posição... O que eu vou falar aqui dói no coração, porque meu avô... Eu fico emocionado. Meu avô era negro. Então, o negro, ele é discriminado. De uma certa forma, esses menininhos aí, que eu chamo de Nutella, não aceitam o negro. E aí começa a falar, o Roger, o português dele não entende, esse negócio de externos desequilibrantes, formar não sei o que lá. O cara sempre acha um jeitinho de falar que o Roger está errado. Por quê? Porque o Roger atingiu um status quo que não é comum no negro. Então, a análise que eu faço é essa. O trabalho do Roger é bom. Eu acho o trabalho do Roger não conseguiu os mesmos resultados. Olha, o que eu estou falando aqui é em matéria de trabalho, porque muitas vezes o cara avalia resultado como trabalho. Resultado é uma coisa, futebol é resultado, tudo bem. É igual quando o cara fala assim, ó, o placar foi injusto, mas nós jogamos bem, entendeu? O resultado foi bom pelo jogo, não pelo placar. Então, a análise que eu estou fazendo aqui é de um jogador que ocupa uma posição onde 99% é de treinadores brancos. Entendi. Olha aqui, mandou um recado aqui para mim, o meu amigo Célio Campos. Ele é lá de Araxá. Opa, minha terra! E eu acho que ele é atleticano, né? Tô bem sim, Célio. Tava de férias, passeando, né? Tomando uma água de coco mais tranquila. Mas um abraço aí para você, viu? E que dê tudo certo aí, os seus projetos. Eu vou falar aqui, mas eu acho que ele vai me mandar uma mensagem aqui falando do Cruzeiro. Mas deixa eu dar um pitaquinho aí nesse. Sobre o Roger. Mas eu acho o trabalho do Roger bom. Resumindo, eu acho o trabalho do Roger bom. Eu também acho. O nosso amigo internauta há de se lembrar, ou melhor, de lembrar-se, de que lá atrás, quando o Roger estava para assumir o São Paulo, eu o defendi aqui. Me lembro. O Roger é um dos poucos treinadores, entre jovens ou não, que são estudiosos. Aonde ele passou, ele fez um bom trabalho. E o Renato aproveitou atrás. Exatamente. O Renato vai atrás dele. Eu ia chegar, Renato é mala. Aonde eu ia chegar.
Só que o problema do São Paulo, eu também já falei isso, é muito parecido com o do Corinthians. Isso. Certo? Do Corinthians é uma loucura Que para mim. tem, não estou falando nem de débito, estou falando de confusão, certo? De disse-me-disse, como diz lá em Salvador do João Paulo, certo? Uma confa generalizada, fora e dentro de campo. E lógico que fora de campo, com diretoria, com torcedor, vai refletir dentro do vestiário. O trabalho do Roger estão começando a fritá-lo, como se diz na gíria futebolística. Mas ele é um bom treinador e, repito, se o São Paulo for, se a atual diretoria do São Paulo for suficientemente inteligente para mantê-lo, o São Paulo sai dessa. Agora, vovó já dizia, panela que muito mexe, desanda, o mingau não sai. E com o treinador, quando o clube começa a trocar muito de treinador, a coisa tende a não dar liga. E como disse aqui o Bosco, está cobertíssimo de razão, com todo respeito ao seu Renato Gaúcho, ele é um aproveitador no bom sentido de pegar o trabalho realizado anterior. Roger, Diniz, Entendeu? aquele Lorival, o Dorival. Dorival Júnior. Ele já pegou o trabalho desses que três. O trabalho do Renato e de mais meia dúzia de treinadores dessa estirpe, quando passa de 4 meses, começa a não dar fruto. Eu até acho o seguinte também, eu não sei se eu sou um cara meio radical, vamos dizer assim. Desembucha, rapaz. Fala que você é presidente. Seguinte, o técnico foi contratado para dirigir o time. Tá. Chama todo mundo lá, olha, o meu estilo de trabalho é esse. Se você não está satisfeito, fale agora ou cale-se para sempre, vai me obedecer. Ou você vai fazer isso, ou você vai fazer isso, ou você vai fazer aquilo. E durante o jogo, ele chama o presidente, olha, eu estou com esse problema aqui. Porque o atleta que não gosta de você, ele vai querer te né? Limar. Mas isso, presidente, já existe desde que o mundo é mundo. Vai limar, Mas vai agora limar. não. Mas tem que mudar. Chama o presidente e fala, olha, eu estou tendo problema com esses 3 aqui, eu vou afastar eles, vou subir da base. Por isso que você tem que ter uma base vou boa. subir da base, porque o treinador também, gente, o treinador também tem que ter uma atitude. Aí é que o Jorge Sampaoli usa a cabeça. Ele começa a ver, quando ele chega para um trabalho, quem são os possíveis problemas que ele terá lá na frente e afasta e começa a pedir contratação de jogador novo. É isso, né? Acho que o problema do o Marta... Além de problema de direção, é um problema que estão fritando o Roger. É porque ele chegou, Já chegou para vencer um desafio. Né? É igual o Léo Jardim chegou lá no Cruzeiro, quem que é o estrela aqui? É o Gabigol. O Gabigol e o Dudu, tchau. Senta lá Pega o beco. Eu vou Como diz o cara lá na Ceilândia, pega o beco. Pega o beco. Eu até arrisquei aqui, o Luiz Marcos, lá de BH. E aí, bancada, essa seleção passa da primeira fase? Ixi, agora eu quero ver os dois aqui. Eu vou escrever eu quero isso falar aqui. primeiro aqui. Eu quero escrever. Passa ou não passa? Eu não transferindo responsabilidade, se eu sou o treinador, eu não levaria o Neymar, chegaria na primeira palestra, reuniria todos os jogadores. Eu não trouxe o Neymar, sabe por quê? Porque eu não preciso de um bode expiatório. Vocês todos aqui são capazes de resolver o problema. Porque se num grupo de 26 pessoas você precisa de um cara para resolver o seu problema, não, mas o cara é uma sumidade. Foi.
você não tem uma equipe. Você tem a Neymar dependência, que é a Arrascaeta dependência, que é no Fluminense a Martinelli dependência. Você não pode ter um time assim. Você tem que ter uma equipe onde do lateral direito ao ponto esquerda e o goleiro, todos têm a obrigação. Toca aqui, professor. Estou te cumprimentando. Vai lá. O que fez o Zagallo com tantas... Chamou todo mundo aqui, todo mundo resolve o problema. Ninguém, o Pelé, não é melhor do que você se você não passar a bola para ele. Não, e outra coisa também. Tudo que o Ancelotti fez, ele foi super inteligente. Ele deu oportunidades para todo mundo. Quem aproveitou essas oportunidades, Tá na lista. Um ou outro. A maioria ele já sabia quem ele ia levar. Ele não vai levar o Richard, porque o Richard está péssimo. Ele não vai levar o Gabriel Jesus, porque está péssimo. Então, eu chamaria o grupo e falaria, olha, houve um conquistador espanhol, meu amigo aqui, Agora ele vai longe. que é do Exército, e já deve ter estudado a história da América Latina, que ele chegou... Simão Bolívar? Não, ele chegou, conquistador, chegou no Peru em 3 embarcações espanholas. Sabe o que ele fez? Mandou todos os soldados descer, cada um pegou sua arma, queimou as 3 embarcações e falou, vocês aqui se virem e tem que sobreviver, senão morre todo mundo, até chegar às próximas caravelas da Espanha. Então, é isso que o cara tem que fazer, ó. Vocês estão no meio do mar, cara. Ou vocês nadam, ou vão morrer afogados. Mas aí, nessa hora... Agora, para concluir, eu acho que o Brasil passa na primeira fase. Na moedinha, mas passa. Vamos lá. Os 3 primeiros jogos, o Brasil vai se dar bem. Não estou afirmando aqui que vai fazer 9 pontos. Agora, há muito tempo que eu falo que ele chega às quartas de finais, ponto. Arruma as malas e volta. Agora tem um negócio, Roy. Se esse time se unir... Aí que eu ia falar. Porque no primeiro jogo, eu até acredito que vão entrar com o pé atrás, mas aí no segundo jogo já teve tempo de treinar melhor. O Ancelotti não é bobo, porque ele é campeão por todos os times que ele passou, e ligas importantes, e ele não ia... Conhece as ligas. Ele não ia vir para o Brasil para queimar alguma história dele. Ponto. Segundo ponto, o brasileiro, ele é surpreendente. Quando você pensa que tá ruim, aparece um Robinho da vida, um Ronaldo da vida e faz a diferença. Segundo ponto. E o terceiro ponto é que o Ancelotti já viu que a torcida brasileira, o torcedor brasileiro, além de fanático, quando o time tá ruim, eles... Mas quando o time tá bom, Eles jogam junto. jogam junto. Então, o Brasil tem essas possibilidades. Por que tantas regras no futebol, principalmente com o jogador brasileiro? Porque o jogador brasileiro, ele é imprevisível. Né? Você vê um Vini Júnior ali, em milímetros ali, ele faz uma jogada diferenciada. Então, eu acho que o Brasil, eu acho que o Brasil passa da primeira fase e se levar a sério mesmo, aquilo que o professor falou. Vai depender muito da primeira fase. Se unir, por que eu falei? Se unir, vai melhorar demais e vai preocupar o adversário. Opa, Brasil já preocupou trazendo o técnico. Você pode ver aí que tem várias, né? Aí, nós vamos jogar contra o Brasil na semifinal. É diferente você falar, eu vou jogar contra o Uruguai, ou contra... Não tem nada a ver com o Uruguai, mas fala assim, um outro time que não tem a história do Brasil. Mais pesada, né? Então, eu ainda estou naquela assim, vai disputar o título. Escreve aí.
respeito o presidente, Pode dar uma a cacetada, sua ué. opinião, como sou obrigado a respeitar de qualquer outro torcedor. Agora, tem a via de retorno, tem o outro lado da moeda. Eu concordo quando você falou que o Ancelotti não viria para o Brasil para arriscar ou queimar a imagem que ele construiu ao longo da vida no futebol. Não só como jogador, como técnico. O que é que ocorre? Em 70, todos diziam que Pelé, aos 30 anos, estava velho e acabado por futebol, e ele fez o que fez. Certo? Todas as vezes que a seleção canarinha saiu daqui desacreditada, foi campeã. Mas, Roy, por que você está falando isso? Porque não é para acontecer todas as vezes. Eu, como cidadão brasileiro, torço para que o Brasil vença. Agora, como cronista, eu não posso me iludir. Eu não posso colocar antolhos em mim e só olhar para frente sem olhar as laterais. Então, o histórico das últimas Copas me dão subsídio suficiente para afirmar que ainda não é dessa vez que nós vamos ser campeão. Pois é, mas o Roy mandou um vídeo para mim. Não sei se mandou para você também. Não, mandei não, só mandei pro senhor. O camarada cobrando uma penalidade. 4 vezes ele cobrando a penalidade, o juiz mandando voltar. Foi e o jogador todas de as São 4 Paulo. vezes mandou na trave. Não conseguiu marcar o gol. É o Nelson? É. O Nelson. E aí eu estou São te falando Paulo. o seguinte. O Brasil, até vou fazer como o Brasil está há quanto tempo sem ganhar uma Copa? 24 anos. Pois é. 6 Copas, né? Pois é, pode ser agora. Eu falo que se passar da primeira fase bem, eu fui treinador de garotos, fui treinador de juvenil e fui treinador de adulto e de veterano. E de futsal, você esqueceu. Não, de tudo, futebol de campo, Tem society, futsal. de tudo. O time jovem, quando ele se une, ele vai embora. Qual é o problema de você ter jovem? Você sair perdendo. Então, tem um monte de jogadores que tiveram na Copa de 2022 e alguns de... Não sei se tem alguém de 2018. Tem? Não. O Danilo, né? Talvez seja. Eu Como não- reserva, né? Na época. Então, por que eu falei se passar na moedinha? Porque num campeonato de tiro curto, você vai ralando. Aí você passou na primeira fase, que é o que o Zubeldia respondeu. Nós vamos classificar, não vamos classificar em primeiro, mas nós vamos classificar, respondeu para o repórter. Se a gente classificar, o time já ganhou uma rodagemzinha. Aí Mas é isso que eu falei. Aí, o que acontece? Vai para outra fase que não é a oitava de final. A oitava de final é depois dessa fase de 3. Se ele ganhar essa fase seguinte e chegar na oitava, ele já ganhou 4 rodagens. O que é isso? Para um time que está se firmando, isso é maravilhoso. Se não perder e passar pela primeira fase, passar pela segunda, na oitava sai de baixo que o Brasil vai atropelar. Mas é o que eu falo, tem muito jogador que hora que vestir lá, sentir o peso. Lembra de 98? Quando lá no Parque de France os franceses começaram a cantar a Marselhesa, deu dor de barriga no monte de brasileiro lá. O Edmundo estava falando isso. O Edmundo, O inclusive, Marco Antônio teve dor de barriga, entrou o finado Everaldo e não saiu mais da seleção. Isso acontece. Então, eu espero
que essa primeira fase seja ralada. A segunda, se a gente passar, na oitava de final para frente, a gente pode sonhar. Agora, até chegar a primeira, a segunda e a terceira fase, é uma Copa do Brasil para time pequeno. Encerrando aqui da seleção, eu já reservei o lugarzinho lá de pôr a taça do Hexa. Está lá guardadinho no lugar. Presidente, me permita então, certo, eu dar a minha humilde opinião. Alô, Ivan Boaventura, seu Cruzeiro tá, que nem o presidente aqui, ó, querendo levantar voo, hein? Um grande abraço. Obrigado pela audiência. Eu vou jogar aqui, vou roubar as ideias do presidente aqui, quando ele fala, vou jogar uma pimentinha. Eu vou jogar uma pimentinha aqui para vocês dois. Malagueta? Não, não chega a ser malagueta. Gota. Certo. Hoje, se a Copa do Mundo começasse hoje, o Brasil passaria pela França? Não. Passaria Posso pela falar? Alemanha? Posso Calma, falar? eu estou jogando a pimentinha, depois eu vou deixar vocês falarem. Passaria pela Alemanha? Não. Passaria pela Espanha? Não. Passaria pela Argentina? Não. Agora com a palavra os senhores. Passaria pela Espanha, pela França, pela Argentina, qual outro país? Alemanha. Por que passaria? Espanha. Tinha que pegar a mala para passar por algum lugar. Brincadeira da parte, mas eu acho que teve um amistoso com a França. Amistoso é amistoso, jogo é jogo. 8 de sol. Diferente, certo? Eu acho que o Brasil só não passaria pela Alemanha. Pela Espanha, não? A Espanha eu acho que passaria. Eu volto àquilo que eu falei antes dessa pimenta aqui. Vai depender de como a gente vai passar na primeira fase e na segunda. Se a gente chegar à terceira fase mais ou menos encorpado, Segura sai de o Brasil. baixo. Segura o sai Brasil. de baixo. Também concordo. Mas o Roy, encerrando o nosso programa, eu deixei por último para nós falarmos aqui das figurinhas carimbadas. Você é uma enciclopédia nessa área. Nem tanto, mestre, nem tanto. Desde quando começou essa divulgação dos álbuns, nós tivemos E aí, como é que está a procura? nós tivemos tantas alegrias. O senhor agora vai me permitir Pode, eu ser histórico. Fique à vontade. Certo? No meu tempo de garoto, valia a pena fazer qualquer álbum de futebol, porque existiam prêmios. Eu ganhei, por exemplo, várias bolas, Bicicleta. ganhei uma, rádio portátil eu ganhei inúmeros daquele que nego chama consolo de corno pequeno. Aquele pequenininho de boa, lá perto do travesseiro. É Certo. consolo de corno mesmo. Entendeu? Então, se valia a pena gastar o dinheiro da mesada e pedir para o pai dar um pouquinho mais, por causa disso. Tinha retorno, que seriam os prêmios. Depois, as editoras começaram a lançar as chamadas figurinhas carimbadas. Carimbada. Essa dava algum prêmio. Mas o que é que acontecia? O álbum era lançado e 3 meses depois é que essas figurinhas carimbadas começavam a aparecer timidamente para se ganhar alguma coisa. Silvio Santos vem aí. É. Parará. Depois das figurinhas carimbadas, vieram as figurinhas chaves de determinada página do álbum. Hoje em dia, tudo isso acabou. Hoje em dia é só para gastar dinheiro e para que a gurizada se interesse mais por futebol. Hoje e agora, modéstia à parte, nós somos proprietários de uma conveniência. A procura está fenomenal, Eu não esperava, sabia? certo?
Muita gente, a torcida do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo e do Vasco também não. Pelo fiasco que a seleção brasileira fez na Copa passada. Agora, não sei se é a mentalidade do guri de 8, 9, 10 anos, que é muito mais aguçada do que a nossa desse tempo, certo? Na nossa conveniência, nós não temos do que reclamar até hoje. E muita gente está ganhando dinheiro, muita gente vai ganhar dinheiro, certo? E a ponto de... eu vou dar o nome aqui, porque é o último ano dela. A Panini fez um contrato de 60 anos, 6 décadas, com a FIFA, e que vence esse ano. É o último álbum da Panini. E ela lançou 4 tipos de álbum chamado capa dura. O igual ao brochura, que é o álbum normal, um álbum capa dura na cor prata, um álbum capa dura na cor ouro e um álbum capa dura na cor ouro especial para colecionador. A Copa passada se gastou, em média, R$ 1.200 para se completar o álbum. A estimativa é que se passe de R$ 1.800. Aumentou o número de times. Porque até a Copa passada eram cerca de 50 figurinhas, presidente. Essa Copa são em 3 países, aumentou 12 seleções e são quase 1.000 figurinhas para se fechar o álbum. Essa é a história, presidente, dos álbuns de figurinha. Se não houvesse a Copa, só para terminar, se não houvesse a Copa, essa febre estaria com o Campeonato Brasileiro, que é onde todas as bancas começam a ganhar algum dinheiro. É quando se lança o álbum do Campeonato Brasileiro, que esse ano vai ser lançado no próximo ano, ou no próximo mês. Ele foi retardado em função da Copa do Mundo. E também em função de mudar atleta, né? Era 12 partidas e tal. Agora eram 7 partidas, agora são 8. São 12. Sim, são 12. 4 vezes 3, 12. Isso. O que eu achava bom é que a gurizada da época... A troca de figurinha continua sendo qualquer coisa. Bate-pavão. Bate-pavão. Lá no Rio, Salvador, chama-se bater figurinha. Aqui em Brasília chama-se bafo. E se põe a mão assim, o bolo de figurinha, e se bate ao lado, para o vento virar figurinha. Agora tem outras denominações. Em Minas é bafo. Bate-pavão. Bate-pavão. Cada estado tem um. Bom, chegando ao final do nosso programa, mais alguma coisa aí, professor? Não, estou ansioso para a Copa começar, porque eu quero ver como é que nós vamos passar pela primeira fase. Eu estou preocupado, mas é aquilo que eu falei, se passar pela primeira fase e a segunda, na terceira chega mais encorpado. Aí já está bastante ralado, aí não tem mais negócio de tremer, não tem mais nada, aí é jogar futebol. Hoje está acontecendo aí jogos da Copa do Brasil. Amanhã nós vamos ter aí um bate-papo rapidinho e a gente vai falar dos jogos de ontem e dos de hoje da Copa do Brasil, porque é incompleto a gente falar hoje aqui, porque está acontecendo jogos agora. Ainda tem jogos. Né? Isso. Meu amigo Roy Lacerda, a gente estava com saudade de você. Muito obrigado. Também estava sentindo falta dessa turma aqui, certo? Do nosso encontro semanal. Hoje, rapaziada, eu não vou com frase. Eu já dei um furo de reportagem e vou dar o segundo. O treinador do Chelsea, o senhor Rosenior, está praticamente demitido. E o senhor Felipe Luiz é um dos 4 na lista para ser o contratado. E eu diria que ele tem grande chance de ser por 2 motivos. Primeiro, ele já vinha, certo, em conversações com o Chelsea desde o ano passado. E segundo, que ele é o mais barato financeiramente dos 4. Fácil de demitir, né?
Hoje eu tenho um Você vai me pensamento. demitir? Não. Ah, não, Achei que eu tava me demitindo, eu posso te demitir. Hoje tem um pensamento bom aí. É. Né? Porque tem esse negócio de misticismo, né? Todo mundo quer ser luz no mundo, quer ser a luz para alguém. Aí eu vi um pensamento no muro. O cara deve ser um gaiato tremendo. Ao se tornar luz, cuidado para não eletrocutar ninguém. Achei que você ia falar assim, cuidado com a conta no final do mês. Bom, meu amigo, nosso programa é isso aí. Semana que vem a gente volta aí com mais um bate-papo esportivo para você no nosso Tribuna do Esporte. Deus conosco.